Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, irmãos e ouvintes. A mensagem que eu vos trago hoje é o nascer na fé. Muitos dizem eu nasci na fé. Sou crente desde o meu nascimento, pois nasci em um lar evangélico. Todavia os pais nunca tiveram a preocupação de quando a criança já com entendimento do certo e do errado, sabendo diferenciar a direita da esquerda, perguntarem se era desejo desta criança continuar a servir a Jesus Cristo. E se a resposta sendo sim, se ajoelharem com a criança e apresentá-la a Jesus Cristo. Alguns podem até pensar ou dizer, isso não é necessário, isso não é preciso. Contudo, a palavra diz que é preciso, pois está escrito, na palavra que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Diz a Bíblia, por isso também Deus o exaltou soberanamente, que é Jesus Cristo, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11 diz isto. A criança precisa entender que firmou um compromisso, uma aliança com Jesus Cristo, e que a partir daquele momento ela quis ser uma nova criatura. E a experiência de dizer sim, eu quero Jesus, vai fazer ela nascer de novo, como diz em João capítulo 3, versículo de 5 a 7, diz a Bíblia. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Glória a Deus. Veja que a palavra de Deus nos diz, o que é nascido da carne é carne. Fazendo aplicação para melhor entendimento, eu costumo dizer que um noivo casa se toda a sua economia ele gastou na festa do casamento, então ele chama a esposa e diz, todo o dinheiro que eu tinha eu gastei na festa e estou sem dinheiro. Se tivermos filhos agora, eu não poderei comprar berço, banheira, o enxoval do bebê, pois eu estou sem grana. Deixa passar uns 2 anos para que eu possa me reestruturar economicamente e possamos então formar a família. Então quem é nascido da carne é carne porque houve uma combinação para que houvesse uma formação daquela família. Já quem é nascido do Espírito, o Espírito Santo é Espírito do homem, porque não importa ser criança, adolescente, adulto, já velho como Nicodemos, quando o homem aceita a Jesus Cristo, para Deus, aquela pessoa nasceu naquele momento espiritualmente. Portanto, pais, vocês não irão responder pelos seus filhos, eles sendo conscientes, terão que confessar se querem ou não continuar a servir ao Senhor Jesus. Como também os filhos não responderão por seus pais. A palavra de Deus nos diz, na carta de Romanos capítulo 14, versículo 12, Paulo dizendo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E diz mais a Bíblia, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade, que é o pecado, a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 diz isto. E o título da mensagem é o nascer na fé. Todavia, quantos lares de crentes com filhos revoltados contra Jesus Cristo e nem querem saber de retornarem aos braços de Deus, pois foram abandonados não literalmente pelos pais quando mais precisavam deles. Eles estavam ausentes e cresceram revoltados com Jesus, pois o tempo dos pais era só para a igreja e nunca soube o que era ir a um parquinho na praça e brincar com o seu pai que o acompanhava. Entretanto, a Bíblia nos ensina, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz isto. A nossa comunhão com Deus deve ser em toda hora, sempre. Você pode estar ligado nos céus, elevando os seus pensamentos a Deus, adorando o Pai em espírito e em verdade. Contudo, o ministério que Deus colocou em suas mãos para você administrar bem, que é a sua própria família, sua própria casa, como diz a palavra de Deus em 1 carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Glória a Deus. 1 carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 4, como eu havia dito. Nenhum sucesso na vida justifica a destruição de uma família. Mesmo você vencendo, se sentirá derrotado.
A palavra de Deus nos diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16 diz isto. E o título da mensagem é O Nascer na Fé. Diz mais a Bíblia: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, que é o descrente. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8 diz isto. Pais, investe em seus filhos, crie nele boas memórias, cresçam juntos, eles irão se sentir amparados, confiantes e em segurança para enfrentar as astutas ciladas do maligno. Sejam vocês, pais, o melhor amigo de seus filhos e dificilmente ele trará dor ao seu coração, porque vão amar a Jesus e a vocês e temerão pecar contra Deus e magoar o coração de vocês. Portanto, se o seu filho é especial para você, pai e mãe, cuide dele. Busque juntos formar uma família unida onde Jesus se faz presente no seu lar, na vida de cada um de vocês. Pois o inimigo das nossas almas está adotando todos os filhos órfãos de pais vivos. Eu vou até repetir para você entender. Pois o inimigo das nossas almas está adotando todos os filhos órfãos de pais vivos. Veja que a palavra diz: se alguém não cuida da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Eu costumo dizer que a nossa comunhão com Deus deve estar em primeiro lugar, e segundo, a nossa família, o terceiro, o trabalho. Porque quando adoece alguém, você está no trabalho, você deixa o trabalho e volta para casa para atender o doente. E o quarto, a igreja. Fazendo aplicação para melhor entendimento. Todavia, tem indivíduos que confundem isto aqui. A nossa comunhão com o Senhor deve ser direto, toda hora, sempre. Veja que a palavra de Deus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas os serão acrescentadas. Em Mateus capítulo 6, versículo 33. Essa comunhão tem que ser pessoal, entre você e Deus. Não abra mão disto, não abra mão dela. Segundo, a família. Não abra mão da sua família, pois o homem é o sacerdote do lar. Ensine seu filho no temor do Senhor, a amar o Senhor Jesus. Leia a Bíblia com ele. O terceiro, o seu trabalho. Porque se você vive só igreja, então o seu gerente chama você para conversar e diz: infelizmente, nós vamos dispensar você pelas suas faltas e você poderá se dedicar à igreja. Eu pergunto: a igreja irá te sustentar se você perdeu o seu emprego, o seu trabalho? Então pense nisto. Veja só, primeiro a nossa comunhão com o Senhor, segundo a família, não abandone sua família para que não seja pior do que o infiel, terceiro o trabalho e quarto a igreja. Então devemos deixar a igreja para lá? Não devemos ser relaxados com a obra do Senhor. Divida seu tempo entre família e igreja. Contudo, você não pode ser relaxado com a sua casa, a sua família, pois Deus colocou este ministério em suas mãos. Um dia você irá prestar contas com o Criador dos filhos como bênçãos, e se for o contrário? Por causa da tua negligência. Porém, muitos não pensam assim, achando que, por estar toda hora na igreja, é da vontade de Deus. E negligenciam o ministério maior que Deus confiou em suas mãos, que é o da sua família. A igreja é formada por famílias. Se a família está enferma, por reflexo, vamos ter uma igreja não refletindo Cristo em nossas vidas, porém uma igreja angustiada e cheia de amarguras, não refletindo o amor que é o vínculo do que disse o Mestre Jesus. A palavra de Deus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículos 34 e 35 diz isto. E o título da mensagem é O Nascer na Fé. Para você nascer na fé ou voltar ao primeiro amor, sentir o desejo de falar do amor de Cristo, do amor do Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós no Calvário, pregado na cruz. E falar a cada vida, a cada coração, para que se arrependam, se convertam ao Senhor. Que você possa sentir compaixão por cada vida que não tem Jesus como o seu único e suficiente Salvador da sua vida. Sabemos que, aos que vivem pecando contra o Senhor, se partirem para a eternidade sem Jesus,
não terão como escapar do lago de fogo, que é a segunda morte. Portanto, não conheça Jesus só de ouvir falar. Você só ama quem você conhece. E como você vai conhecer a Jesus se nunca leu a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse? Se não busca o Senhor em oração, não jejua, não se disponibiliza a ter uma comunhão, um relacionamento com o Papai do Céu. Eu já estou próximo de encerrar a mensagem O Nascer na Fé. Glória a Deus. Você se deita e esquece de, ao deitar e ao levantar, dizer obrigado, Senhor, pela noite de sono, pelo dia que está amanhecendo, onde eu posso deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, pois o Senhor cuidou de mim e dos meus familiares. Pois quantas famílias têm seus entes queridos em um leito de UTI, que é a unidade de tratamento intensivo, entre a vida e a morte, retirando o sono e a paz dos que ficam na apreensão da pior notícia: morreu. É bom, ao se levantar, ser grato ao Criador pela noite tranquila do sono profundo, pois tantos deitaram, porém não viram o dia amanhecer, pois morreram durante a noite. Observe que os pássaros, ao amanhecer, eles louvam a Deus, sendo grato pelo cuidado, pela provisão de Deus, do que Ele vai dar durante aquele dia. E para encerrar a mensagem, portanto, tenha um coração agradecido para com o Senhor, porque Ele é bom e eterna a sua misericórdia. Então sirva-o com alegria e com carinho. E para encerrar a mensagem, Salmos 100, versículo de 1 a 5, diz a palavra: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o, bendizei-o o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Salmos 100, versículo de 1 a 5. Que Deus abençoe a todos, que esta mensagem, O Nascer na Fé, tenha vindo em tempo oportuno. De você que pensa que só está se dedicando igreja, vai estar servindo ao Senhor e negligenciando o seu lar, o ministério da sua família. Então pense que você tem um dia que prestar conta diante do Senhor daquilo que Ele colocou nas suas mãos. Estas mensagens estarão no YouTube e que você possa crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, que a Bíblia, pela Bíblia, Deus tem uma palavra para o seu coração. Que Deus abençoe a todos, guarde no seu coração esta mensagem, porque um dia você estará diante do Senhor para prestar conta de tudo aquilo que Ele colocar nas suas mãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.